Olá, eu sou Antônio Francisco da Guardia Bordados e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo de criação de uma matriz a partir de uma imagem JPEG. Nós vamos fazer todo o processo no Wilcom e lá no final vou mostrar o resultado final para vocês. Então vamos para a tela do nosso computador e vamos ver como se dá esse processo. Bom, a imagem que o cliente nos mandou foi essa daqui. Eu vou abrir ela no Wilcom e vocês vão ver que ela vai apresentar um erro. Isso é um erro bem simples, comum de acontecer, mas você vai ver que é bem fácil de resolver. Então vamos lá no Wilcom. Com o Wilcom aberto, nós vamos aqui em imagem, inserir fichado. Aí nós vamos procurar a pasta onde está aquela imagem. Clínica Vitalis, essa daqui. Nós vamos aqui embaixo em tipo de arquivo, nós vamos selecionar todos os arquivos, selecionar nossa imagem e vamos... Olha só o erro que aconteceu. Essa imagem que o cliente nos enviou está em JPEG, então o Wilcom não consegue abrir uma imagem em JPEG dessa maneira. Então nós vamos fechar aqui e vamos lá na nossa imagem, nós vamos clicar com o lado direito do mouse e vamos abrir com o Paint. Com a nossa imagem aberta no Paint, se você quiser diminuir a imagem, você vai aqui nesse quadrado aqui. Pega esse quadrado, seleciona o tamanho da imagem que você quer deixar e aí você clica bem aqui em cortar para diminuir um pouco a imagem. Depois de feito isso, nós vamos aqui em arquivo, salvar como, aí nós vamos salvar em BMP. Está na nossa pasta, então eu vou nomear aqui a nossa imagem. E agora nós vamos aqui no Wilcom, em imagem, inserir fichário. Vamos lá procurar nossa pasta novamente. E aqui está ela em BMP, foi a imagem que nós salvamos no Paint. Pronto. Abrimos a nossa imagem. Uma coisa que nós, antes de nós começarmos a editar, nós temos que verificar qual o tamanho que deve ficar a nossa matriz. Nós já vimos que ela está com 23 centímetros. Então nós vamos diminuir essa imagem e vamos ver qual a largura desse bordado aqui. Bom, está com 9,5, 9 centímetros e meio. Então está num bom tamanho, já cabe num bastidor de 10 por 10. Então nós podemos começar a editar a nossa matriz. Nós vamos editar essa imagem utilizando essa ferramenta D aqui, que é o enchimento de fusão. Ou então apertando simplesmente no seu teclado F2. Vamos clicar aqui e vamos começar a desenhar aqui. Nós vamos clicar primeiro com o lado esquerdo do mouse para fazer essa linha reta aqui. Novamente nessa linha reta nós clicamos. No final dela nós clicamos com o lado esquerdo do mouse e bem aqui no meio desse detalhe, dessa curva, nós clicamos com o lado esquerdo. E aqui, nesse canto novamente, onde começa a linha reta, nós clicamos com o lado esquerdo do mouse. Aqui até o final também nós clicamos com o lado esquerdo e aqui com o lado direito, bem no meio dessa curva. Nesse cantinho aqui, onde começa uma nova linha reta, a gente clica novamente com o lado esquerdo do mouse. E agora eu vou adiantar o vídeo, eu vou acelerar o vídeo porque essa imagem é a mesma característica até o final. Quando tiver um detalhe a mais para acrescentar para vocês, eu paro o vídeo e eu explico para vocês, certo? Então vamos lá. Bom, chegamos aqui no final da edição da nossa imagem. Quando chegar aqui nesse último ponto, nós podemos simplesmente apertar, clicar no último ponto aqui, ou daqui mesmo nós já podemos apertar o Enter do nosso teclado. Quando eu aperto o Enter,
Olha só como que fica cheio de quadradinhos assim, a nossa imagem. E aí eu vou apertando Enter, Enter, Enter. E olha só que agora formou essas arestas aqui. Então o que significa essas arestas? Essas arestas é o ângulo do ponto, é o sentido do nosso bordado. Então nós vamos apertar o Enter novamente, pronto, o nosso bordado foi formado. Se você sentir que precisa acrescentar mais ângulo no ponto, nós apertamos Ctrl H do nosso teclado e aí nós vamos acrescentando ângulo de ponto onde a gente acha necessário, certo? Muito fácil e simples de fazer isso aqui. Com Ctrl H você habilita a ferramenta ângulo de ponto e aí você começa a colocar ângulo de ponto onde você acha necessário. Vou colocar aqui bem rápido. Terminou de colocar ângulo no ponto, você dá um Enter e pronto. Seu bordado está formado. Veja só que ele ficou um pouquinho ralo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar com o lado direito do mouse, vamos aqui em propriedades e aqui nós vamos alterar um pouco. Vamos alterar o enchimento aqui, nós vamos desmarcar espaçamento automático e vamos mudar aqui para 0.33. Depois disso nós vamos aqui em compensação de repuxo e vamos aumentar a compensação de repuxo. Nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos larguecer um pouco. Nós vamos aumentar para 0.22. Veja só que ele ficou um pouquinho mais espesso, mais largo. Vamos colocar a cor vermelha, que é a cor vermelha nela. Para digitar um texto no Wacom, nós apertamos as letras A do nosso teclado e daí nós digitamos o nosso texto. E aí nós vamos clicar bem aqui em produzir texto, nós vamos clicar bem aqui no meio, e aí nós vamos apertar, veja que ela ficou só esse contornozinho aqui. Nós vamos apertar a letra G do nosso teclado para formar os pontos. Vamos colocar aqui próximo. O que nós vamos fazer para digitar o segundo texto aqui? Nós vamos selecionar, dar um Ctrl D para duplicar, e aí nós só arrastamos o texto aqui para cima. Aí nós vamos mudar o nosso texto aqui para o nome da nossa clínica. E vamos atualizar o texto. Pronto. Nosso texto está formado. Com Ctrl Z, vamos selecionar os dois aqui e aumentar um pouco essa fonte aqui. Pronto. Passar um pouquinho aqui. Vamos pintar de vermelho. Pronto, vamos deixar o nome assim. E aqui nessa segunda linha, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a mesma fonte. Nós vamos dar um Ctrl D novamente e vamos arrastar aqui para cima e vamos diminuir o tamanho dessa fonte aqui. E aqui na caixinha de texto nós vamos atualizar o nosso texto. Nós vamos digitar. Depois de digitar nosso texto, nós vamos clicar aqui em atualizar texto. E pronto, nosso texto está formado. Vamos só diminuir aqui, que é para poder caber no nosso logotipo. Vamos deixar aqui no tamanho que tem que ser. Pronto.
E agora nós vamos ver qual o tamanho que ficou essa letra, porque letra pequena demais não dá para ser bordada. Nós vamos apertar a letra M do nosso teclado para pegar a réguazinha. E vamos dar um clique aqui e vamos ver qual o tamanho dessa letra. Essa letra está com 4 milímetros. O aconselhável para letras pequenas é ficar no mínimo, tamanho aconselhável, são 6 milímetros. Mas essa letra, essa fonte, é uma fonte testada, que eu já testo, que eu costumo fazer bordado com essa letra, e ela aceita realmente esses 4 milímetros, fica um bordado perfeito, dá para ler perfeitamente um bordado com essa fonte feita nesse tamanho de 4 milímetros, certo? Depois, no final, eu vou mostrar o resultado para vocês verem como que ficou o nosso bordado, tá? Então, vamos só configurar esse texto aqui. Nós vamos fazer as configurações iguais. Vamos selecionar todos e fazer as configurações todas de uma vez só. Com o nosso texto selecionado, eu vou clicar com o lado direito do mouse e clicar aqui em propriedades de objeto. Aqui em enchimentos, nós vamos deixar esse texto com 0,33 de enchimento. Aqui em compensação de repuxo, nós vamos deixar com 0,22. Feito isso, nós vamos selecionar esses dois nomes aqui que está separado e vamos dar um Ctrl G para agrupar. Agora nós vamos selecionar todos os objetos editados e agora nós vamos alinhar. Depois de selecionado, nós vamos aqui em arranjar, alinhar horizontalmente. Vejam só como todos os meus objetos ficaram alinhados. Então, feito isso, pronto, nós já terminamos nosso bordado. Nós podemos arrastar nossa imagem aqui para o lado e fazer uma comparação. Está aceitável. Então, nós podemos deletar a imagem e salvar a nossa edição, nossa imagem. Para salvar, nós vamos aqui em Arquivo, Salvar como, e aí nós vamos salvar como salvar. Está salvo na linguagem padrão do Wilcon. Nós vamos salvar, nós vamos converter essa matriz para a matriz de bordado da minha máquina. Então nós vamos aqui salvar novamente e aqui nós vamos mudar o fichário dela, tipo de fichário, para JEF. Pronto, está convertida a minha imagem. Depois disso é só vir aqui, pegar esse arquivo JEF, gravar no pendrive e colocar na nossa máquina. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso bordado. Não vou mostrar bordando porque já vai ficar um vídeo um pouquinho longo. Então vou mostrar só o resultado final, certo? Desde já agradeço por você ter ficado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, que é para nos ajudar e ajudar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, só assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer, certo? E muito obrigado.